Então, dentro desse princípio, eu entendo a política e eu pego pela etimologia daquilo que nós devemos ser. Na política da etimologia grega, ela é chamada politikos, que significa todo homem. Quando eu falo homem, né, na época era o homem, porque a mulher tinha um papel secundário, é aquele que se envolve com os interesses da comunidade. O verdadeiro político é aquele que trabalha, que está atento aos interesses, às demandas da comunidade. E aquela pessoa que não participa muito, eles tinham um conceito chamado, uma palavra chamada idiotez. O idiotez é aquele que se preocupa apenas com os assuntos particulares, familiares, e não está preocupado com os assuntos coletivos. Então, hoje, muitas vezes, as pessoas estão participando da política, estão afiliadas a um partido político, e são chamadas de idiota, né? Inverteu a situação hoje. Quanto a pessoa mais é politizada por um setor da sociedade, chama a gente de idiota, né? E dentro dessa questão, eu gostaria de, falando de tragédia da política, acompanhar um pouco os passos desses 3 meses de governo, desse novo governo, o governo de Bolsonaro. Tento a dizer aqui que é uma visão particular, minha, não passional, porque não tenho compromisso nenhum com nenhum tipo de partido, tanto de esquerda, de extrema de esquerda, de centro ou de direita, porque nunca fui filiado, tenho severas críticas, mesmo defendo uma ideologia tal, mas não tenho compromisso nenhum. O que eu vou falar é uma questão própria, particular minha, da minha leitura, mas pode ser criticada e contraposta, porque estamos aqui num ambiente de uma universidade, e universidade já diz, é um universo de saberes. Se estaríamos num templo, numa igreja, aqui evangélica ou católica, o padre fala, o pastor fala, e os fiéis dizem amém. Não, nós estamos numa universidade, e por isso é um universo de saberes. A vitória de Bolsonaro deu-se, no meu ponto de vista, adveio sim de uma crise de um modelo estabelecido, do modelo petista de governar. Sim. Foram 14 anos de um governo, de um modelo que esgotou. Esgotou porque estava sustentado esse modelo de governar em cima do consumo. Da linha branca, em ter uma geladeira nova, ou um fogão, ou ter um carro financiado, subsidiado a 68 vezes. Por isso esse modelo esgotou. Como diz o Pepe Mujica, a esquerda errou. A esquerda errou porque, pensando em dar geladeira e televisão e carro para as pessoas, estava empoderando as pessoas. O verdadeiro inclusão, ela vem da verdadeira cidadania. A inclusão vem do verdadeiro empoderamento das pessoas pela cultura. Então, esse esgotamento desse modelo pautado no consumo subsidiado esgotou. Falta de uma política com o Congresso Nacional, principalmente no segundo governo da Dilma Rousseff, que ela perdeu por completo no segundo ano, já no primeiro ano do segundo mandato, esse contato com o Congresso Nacional. É uma grande advertência também para esse governo. Vocês têm que saber que ninguém governa em um presidencialismo de coalizão sem o Congresso Nacional. Vocês estão esquecendo que Collor, ele foi impedido porque ele não tinha base no Congresso. Você tem que saber que Dilma também foi impedida porque ela não teve base no Congresso. E Bolsonaro, que nesse momento está em altos atritos com o Congresso, corre nesse momento um grande perigo de não chegar ao final do seu mandato. A vitória veio graças a um processo eleitoral muito polarizado, que Bolsonaro vence com o apoio, então, dos evangélicos, dessa classe média e também de uma elite. E boa parte também da classe popular.
porque eu moro no bairro São José e quando deu o resultado das eleições, que é um bairro muito operário, muito trabalhador, e do outro lado tem a Zilda Arnes, que é Minha Casa Minha Vida. São mais de 10 mil pessoas vivendo graças a um programa subsidiado pelo governo popular. E houve foguetório na vitória do Bolsonaro. Então, essa classe mais popular também apoiou e votou em Bolsonaro. E no segundo turno, Bolsonaro teve 58 milhões de votos. Mas o que é 58 milhões de votos dentro de um cenário de 147 milhões de votos? Hoje, nossa população eleitoral no Brasil, aptos a votar, é 147 milhões de eleitores. Então, nós tivemos 47 milhões que votaram no Haddad. Nós tivemos 11 milhões de votos brancos e nulos. Nós tivemos 31 milhões de votos que as pessoas se abstiveram de votar. Isso dá 89 milhões de pessoas que não votaram em Bolsonaro. Isso é um desafio tremendo de uma governabilidade muito difícil quando nós temos quase um terço do eleitorado não votando. É uma prática da nossa política. O governo Bolsonaro, composto quase, essencialmente, por militares. Nós temos um vice-presidente que é militar. Dos 22 ministros hoje, 8 são militares e nós temos 130 militares que ocupam hoje o primeiro e o segundo escalões do governo. Tem 2 ases no ministério. Os 2 ases hoje, um deles se chama Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, que entrou para fazer especificamente a reforma. E Sérgio Moro, aquele que condenou Lula sem provas, Lula que era o candidato mais bem quisto, posto nas pesquisas eleitorais, ele coloca na cadeia. E por incrível que pareça, logo após, ao vencer a oposição, ele se coloca como ministro. Só aí daria um grande debate. Os demais ministros são uma mistura de excentricidades. Nós temos uma ministra da Mulher, dos Direitos Humanos, evangélica Damares, que enxerga Jesus na goiabeira. Que os meninos devem vestir azul e as meninas vestirem rosa. Nós temos um ministro da Educação, Ricardo Vélez, que é um afilhado do guru Olavo de Carvalho, que diz que todo brasileiro ao viajar é canibal. Que ontem estava demitido, mas voltaram atrás e não foi demitido. Sem contar com o chanceler Ernesto Araújo, que é contra o globalismo, que diz que a mudança climática é coisa de marxista e que o nazismo ele saiu com essa pérola hoje. Aquilo que o professor Guilherme falava. O nazismo é de esquerda. O governo tem se esforçado para fazer trapalhadas. Paira ainda no ar o caso Queiroz, que não veio à tona ainda. Funcionários laranjas recebia dinheiro de funcionários e repassavam para a família Bolsonaro. O caso no carnaval do vídeo escatológico do Golden Shower, da mijada amarela, nos causa calafrios até agora. Como pode um presidente fazer isso? As milícias, com a ligação próxima com as milícias do Rio de Janeiro e a ligação com a morte da vereadora Marielle Franco, estampa uma proximidade perigosa. O que esperar de um governo que governa pelo Twitter? A partir das fake news. Das 515 mensagens, o jornal O Globo teve
o trabalho de analisar em 60 dias, 68 dias, 82 declarações do presidente eram falsas, eram mentirosas. Qual é a proposta do governo nesses 3 meses? Se alguém puder me responder aqui, sairia muito feliz. A pergunta que fica para terminar, para a gente debater: até onde vai o governo Bolsonaro? Primeiro, essa briga com o Congresso Nacional, Rodrigo Maia. Segundo, a popularidade em 3 meses cai 15%. E agora, para terminar, vamos comemorar o dia 31 de março, o dia do golpe, os períodos mais trágicos da história política, social do país. Enquanto que a Argentina, enquanto que Chile abrem os arquivos, punem os torturadores, colocam na cadeia, a nossa abertura foi lenta, gradual e branda, com anistias aos militares. Data infeliz, página infeliz da nossa história, como dizia o poeta, né? Que haveremos de virar essa página para novos tempos. Temos aí um presidente aprendiz e até quando vai esse governo, não sabemos. Muito obrigado pela atenção de vocês.